Como é que vocês estão? Hoje eu vou compartilhar com vocês a mensagem do coração de Deus, que fica aqui em Mateus, no capítulo 21, no versículo 18. Aqui vem dizendo que Jesus amaldiçoou a figueira, E aqui também vai dizer o porquê, E também era algo propício para ele estar ensinando os discípulos, que ele já sabia. Então, e Jesus, pela manhã cedo, quando ele voltava para Jerusalém, Jesus teve fome, Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, Então ele viu, eu tô com fome. E ele se deparou com a figueira, mas só que essa figueira, quando ele chegou perto, ela só tinha folha, Ela não tinha fruto porque ainda não era a época dela dar fruto, E você vê, mesmo não sendo época de dar fruto, Jesus foi lá e amaldiçoou a figueira, Mas aí depois ele vai dizer o que ele quer dizer com isso, Ele vem dizendo assim, disse para a figueira, nunca mais dê fruto. No mesmo instante a figueira secou. Então naquele exato momento, a figueira ela se secou somente com a palavra do Senhor. Ela foi amaldiçoada, E teve o Senhor dizendo assim para ela, nunca mais dê fruto. No mesmo instante ela se secou. Não estou conseguindo me ver aqui, Está meio claro, mas está saindo direitinho a nitidez aí. E Jesus amaldiçoou a figueira porque ele estava com fome, chegou lá, a figueira não tinha fruto, somente folhas. Jesus amaldiçoou, disse para ela que nunca mais ela vai dar frutos. E ela amaldiçoou. Então a palavra tem poder, Jesus usou ali, mas quem estava com ele ali eram os seus discípulos, Então, quando o discípulo presenciou o que Jesus fez, eles ficaram admirados do tamanho da rapidez. Eles ficaram admirados pela rapidez que tudo ocorreu, Jesus chegou perto da figueira, não encontrou fruto, foi amaldiçoado e se secou. Então eles ficaram perplexos. Nossa, como que pode isso, Foi tão depressa que tudo aconteceu. Jesus respondeu para eles assim, olha, eu lhe digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que eu fiz com essa figueira. Então eles ficaram questionando. E Jesus falou, em verdade, verdade vos digo, se vocês tiverem fé e não duvidar, vocês poderão fazer o mesmo que eu fiz com essa figueira. Ou seja, se vocês usar agora o poder de Deus, olhando para essa figueira e amaldiçoar ela, vai ser feito conforme a palavra de vocês. Ou seja, tudo que você orar, determinar, assim vai se suceder. Ou seja, ele disse aqui, olha, cadê? Não duvidar, e muito mais. Jesus disse, olha, não só isso, e muito mais, Ou seja, você que tem a palavra de Deus, você que tem a fé no teu coração, você pode usar e exercer a autoridade que te foi concedida, estou vivendo um dia difícil, a situação ela é impossível de ser resolvida, mas o Senhor diz, em meu nome farás obras maiores, Então você vai lá, você vai orar, você vai repreender o mal, você vai amaldiçoar a obra do diabo, causador da aflição, causador do problema. Você vai repreender a esterilidade, você vai repreender o que está te fazendo cativo, o que está impedindo, das bênçãos do Senhor se manifestar sobre a sua vida. Ou seja,
Pode ser uma doença, uma enfermidade, né? Pode ser algo que você esteja pedindo em oração, né? Várias adversidades que alguém está passando agora, que eu não citei. Você pode chegar para o problema, você pode ordenar que o mal caia por terra, pois foi através das palavras do Senhor que tudo começou a acontecer, porque ele teve fé. E a fé manifestou, se materializou o que foi decretado. Então é exatamente isso. E Jesus quis dizer para os discípulos, olha, vocês também podem fazer o que eu fiz, né? Com o problema, com os principados, com as potestades que têm se levantado. Vocês são a autoridade, vocês são a minha semente. Vocês poderão realizar as mesmas obras que eu realizei e ainda maiores, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quem tem um pai, quem tem um filho, tem um pai. Quem tem um pai, tem um filho. Ou seja, vocês estão unidos a mim. E unido a mim vai realizar as mesmas obras. O que eu falo aqui é Espírito e Vida. O que eu falo é vindo do Pai. Né? Eu aprendi com o Pai. E vocês estão aprendendo comigo. E se estão aprendendo comigo, vai exercitar, vai colocar em prática e vai poder contemplar o poder de Deus, ou seja, determinando que o negócio se te afirme, pois a luz do Senhor brilhará em seus caminhos. Amém? E aqui vem dizendo também assim, né? Jesus respondeu aí Jesus falou assim, poderão até dizer a este monte, levanta-se, atire-se no mar, e isso acontecerá, e crerão, receberão qualquer coisa que pedir em oração. Então, nada está limitado. Tudo que você pedir crendo, vocês vão receber, né? Tudo que você pedir crendo, vocês vão receber, porque essa é a garantia do Senhor. Pois cada palavra, ela não volta vazia, ela é espírito e vida. E se é espírito e vida, né, pode ter certeza que ela não vai se perder ao vazio. Você não está orando, você não está perdendo tempo. A sua voz, a sua oração, ela não está batendo até o teto voltando, as paredes voltando, mas ela está sendo ouvida, está sendo armazenada, está sendo escrito no livro de Deus, né? E você crendo, você perseverando, o poder de Deus vai entrar em ação no nome de Jesus. Amém? Então nós estamos vendo aqui que Jesus amaldiçoou a figueira para mostrar para os discípulos que as mesmas obras que ele andava fazendo, os discípulos também fariam, e que eles poderiam viver de milagres. Poderiam viver sempre do sobrenatural de Deus. Pois é, se ele estava vivenciando, os discípulos, aqueles que creem, também poderiam viver, né? A palavra de vida estava à disposição dele para ser usada, né? E nós entendemos, né, que naquele período não tinha aquele fruto, então Jesus foi na hora errada, mas Jesus nunca chega em um determinado lugar no período errado. Pois é, né? Ou seja, aquela figueira, ela tinha que dar fruto quando Jesus já imaginava, já pensava, já tinha que estar dando fruto. Ou seja, não era a época. Jesus foi lá, amaldiçoou, mas Jesus nunca vai num lugar para perder tempo. Não é verdade? Porque o que ele quis fazer era ensinar os discípulos a trabalhar na fé deles, né? Ele já sabia que aquela figueira não tinha fruto, porque não era a época, mas só que ele tinha que ir, que estar ali, porque ele queria passar algo para os discípulos, ele queria ensinar para os discípulos, né? Naquele momento foi propício, porque se ele imaginasse, se ele já pensasse que tinha fome, né? Com certeza aquela árvore ali,
aquela figueira ali, já estaria dando frutos, porque só em pensar tudo vai passar a existir ali, porque Deus é soberano, é poderoso, mas só que Deus quis mostrar para os discípulos, né? Que mesmo não tendo, ele também poderia fazer ter. Ou seja, se ele tem poder e domínio para amaldiçoar a figueira e amaldiçoou, ela se secou, mas Jesus não podia fazer naquele momento com que aquela figueira produzisse fruto? Porque se foi feito aqui, tudo com rapidez, foram feito tudo rápido, né? Se secou. E por que ele não olhou e disse, haja fruto para que ele pudesse comer? Não seria mais fácil? Ele não seria saciado naquele momento? Porque fez ao contrário, né? Porque na verdade Jesus, ele já sabia o que ele queria com aquela ilustração. Ele já sabia que ele queria instigar os discípulos, que ele queria mostrar para os discípulos, porque ele é poderoso e soberano, poderia sim, naquele momento, fazer com que, mesmo não sendo época, viesse frutificar ali, fazer frutificar ali aquela figueira. Mas ele quis mostrar o contrário, né? Ele quis mostrar o contrário, porque ele tem poder, tem domínio. Jesus sempre procura, quando ele está sós, ele sempre procura estar trabalhando com os discípulos. Ele procura sempre trazer os discípulos para perto, procura sempre estar querendo conhecer os discípulos internamente, o pensar dele, que Jesus já conhecia, né? Mas Jesus queria essa expressão, Jesus queria essa interação deles ali, né? E assim como ele usou as palavras para amaldiçoar, nós sabemos que o Senhor nos chamou para que venhamos dar frutos de justiça, para que os nossos lábios saiam bênção, não maldição, mas nesse caso, né? Até aquilo que não iria saciar Jesus, que não tinha como saciar, Jesus amaldiçoou, né? Ele amaldiçoou para mostrar o poder de Deus. Nós podemos amaldiçoar a obra do mal, paralisar a obra do mal, em nome de Jesus, né? Porque, e a Bíblia diz que uma árvore boa, ela não vai produzir frutos ruins, mas só que aquela figueira não é fruto ruim, não era o momento ainda de dar frutos, né? E uma árvore ruim, ela não vai produzir frutos bons, mas nesse caso, a figueira não estava dando frutos bons e nem ruins, ela não estava em época de nascer, né? Mas Jesus podia fazer ela nascer ali naquele momento, de vir de amaldiçoar. Mas é porque o entendimento que Jesus queria passar para os discípulos era o que ele queria trabalhar neles. E assim, ele chegaria ao objetivo que ele queria ali, com aquela situação ali, né? Para poder falar com eles, né? E o que acontece? Isso quer dizer que as palavras têm poder, né? Tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Tem pessoas que usam suas palavras para amaldiçoar, né? Mas contra os filhos de Jacó não existe encantamento, não tem como amaldiçoar. A maldição não cai sobre os filhos de Deus porque é uma proteção. Ela bate e volta. Sabe por quê? Porque é um muro, é uma barreira espiritual, mas não pode nos tocar, né? Aqueles que tocarem no juízo do Senhor, né? Então, nós estamos vendo aqui que aquela figueira foi amaldiçoada, né? Não foi a culpa da figueira, não, por ela não dar fruto. Aquela figueira, ela não tinha culpa de ela não estar dando fruto naquele momento. Por quê? Porque não era tempo dela dar fruto ainda. E se fosse tempo, ela estaria produzindo os frutos, né? Mas Jesus, ele vem mostrar que ele opera, que ele faz na hora que ele quer. Porque ele poderia muito bem fazer com que nascesse fruto daquela figueira, né?
mas Deus sabe o que está fazendo, porque Ele quer ensinar cada um e quer que venhamos extrair do que Ele quer passar para nós. Cada pessoa individualmente Deus quer tratar conosco, Deus quer falar conosco, né? Deixa eu voltar aqui para a mensagem. Aqui. Jesus sempre quer tratar com cada um de nós porque Ele vê a necessidade, Ele vê o coração. Ele sabe onde vai trabalhar e aonde vai agir. Então, em primeiro nome, Jesus disse que faríamos obras, né, maiores até do que a dele, né? As mesmas obras ainda maiores. Não está limitado. Para Deus, todas as coisas são possíveis, né? Mas tem coisas que não estão no nosso alcance, é verdade. Mas quando nós se rendemos ao Senhor, se colocamos na posição, né, de filho, né, da dependência de Deus, nós falamos, apresentamos o impossível para Ele e Ele vem com o possível até nós, porque nós confiamos, cremos o que não está na nossa capacidade, mas na capacidade de Deus, e Ele vai manifestar o poder e nós vamos estar crendo e perseverando, em nome de Jesus. Mas você é filho de Deus, você tem direito de usufruir dos benefícios conquistados por Jesus, e você também pode pedir crendo em oração, né? E assim vai suceder. Não sei o seu problema, a sua adversidade, mas eu sei que é um Deus poderoso, grandioso. Todo aquele que nele crê não será confundido, mas aqueles que crêem vai receber o que está pedindo, porque o poder de Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Aquele que crê, que tem fé, verá a manifestação do poder de Deus, ou seja, você, com fé no seu coração, você pode chamar a existência aquilo que não existe como se já existisse. Então a fé é essa. Você está vendo ela ali normal, mas você se dirigiu para ela, para a doença, para a enfermidade, para o mal, desemprego, né? Para a situação diversa que eu não citei. E assim vai se suceder. Vai ser feito conforme as suas palavras. Nosso Deus, Ele deu o firmamento, a terra. Ele criou tudo quanto nela há com as suas palavras. E não existia, mas através das palavras passou a existir. Como a palavra tem poder. Então, assumindo ela, orando sobre ela, nessa base de sustentação, nós veremos a manifestação do poder de Deus em nome de Jesus. Amém? Eu vou ficar por aqui porque essa mensagem ela é curta, mensagem do coração de Deus, mas creio que essa sementinha foi plantada aí no seu coração e que ela vai crescer em nome de Jesus. E desde já, eu já abençoo a vida de vocês. E até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau.